Ela está no celular. Eu estava tentando entrar no computador porque dá eco, mas eu não consegui. Então, vamos pedir a Deus que Ele nos ilumine e que nos faça verdadeiros instrumentos, pescadores das pessoas que têm desejo de se tornarem membros da igreja. Que, a exemplo de Pedro e seus irmãos, nós também sejamos portadores de redes que frutifiquem na vida da igreja. Pai nosso, que estais no Estais no céu, céu, santificado santificado seja o seja o vosso vosso nome, nome, vosso nome. venha a nós Venha a o vosso o nós vosso reino, o vosso reino, reino. seja 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 feita a feita vossa a vontade, vossa vontade, assim assim na na assim terra na como no céu. terra como no céu. o O pão pão nosso nosso do de dia nos cada dai hoje, dia nos dai hoje. perdoai 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 as as nossas ofensas, ofensas, assim como assim assim nós como nós como nós perdoamos a quem nos tem perdoamos perdoamos a ofendido, quem nos tem e ofendido. não nos e deixeis não cair em Deixeis cair tentação, em tentação, mas 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 livrai-nos 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 do 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 mal. 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 Amém. 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 Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vamos lá, gente. Quem começa aí com a primeira leitura? Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivistas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão que os ninivistas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhe, e não o fez. Palavra do Senhor. Graças. Graças a Deus. Faço eu? Pode? Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher. E os que choram, como se não chorassem. E os que estão alegres, como se não estivessem alegres. E os que fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma. E os que usam do mundo, como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus. Vou fazer o evangelho, tá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-se e creio no Evangelho. E passando a beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, com certeza, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram.
seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vosso Senhor. Bom, o que a gente tem aí da primeira leitura? Ou o que chama a atenção de vocês na primeira leitura? Vamos começar. A compaixão, a Lourdes está colocando a compaixão de Deus. O que mais que aí? Uma frase, uma palavra, o que chama a atenção? Ô, Zacarias, o que quer dizer que eles vestiram o saco? Só um minutinho. Desculpa, aqui entrou uma ligação importante aqui no celular. Então, vestiram sacos. Significa o quê? Que eles se despojaram da riqueza, do poder e aceitaram com compaixão viver uma situação de humildade. A Lourdes falou que ela imaginou eles pulando, fazendo uma corrida de sacos. O sentido de vestir saco é se vestir com vestes muito humildes, muito simples. Exatamente. E foi aí que se converteram e Deus mudou de ideia e nada aconteceu. É engraçado que é a continuação, né, Zacarias? Porque no domingo passado ele chama Samuel, agora ele chama Jonas. Agora, eu estava pesquisando o que é o Jonas. Esse Jonas parece que ele não é um profeta. É mais um livro sapiensal, né? Porque esse Jonas, ele não... Exatamente. Porque Jonas não é realmente um profeta. É mais tal. Os profetas ameaçavam as nações pagãs, certo? Que é o caso de Nínive. Deus o envia para convertê-los, que era o povo mais odiado pelos israelitas, não é isso? E recebem o perdão de Deus após a conversão, né? É engraçado, né, que tem uma coisinha aqui que me chamou a atenção, que eu achei interessante. Jonas ficou 3 dias dentro de um peixe e Jesus 3 dias no ventre da terra. E ele deveria atravessar a cidade em 3 dias. Exatamente. Ou seja, o número 3 indica a presença de Deus. Exatamente. A manifestação de Deus. Esse Jonas era um péssimo pescador, né? Que ele é o pescador. Ele era isca, né? É engolido pelo peixe, pô. Ele não era pescador, ele era isca. Tá muito mal de pesca esse Jonas aí. A Lourdes está lembrando aqui que Jonas, na realidade, ele fugiu do chamado de Deus. Diferente de Samuel, que foi na semana passada, que Deus fala, Samuel, Samuel, e ele atende, né? Lógico, primeiro ele vai ver com o mestre dele, que é o... Ai, caramba, deu branco. Eli. E ele vai conversar com ele. Ele é que alerta ele, olha, e está te chamando ao Senhor. Né? Então... ele tem esse traquejo, mas a gente pode pegar essa passagem da semana passada, nós podemos pegar o chamado de Isaías, nós podemos pegar o chamado de Jeremias, todos eles atendem ao chamado. Jonas não, Jonas foge do chamado. A dificuldade que ele encara, a dificuldade que ele enfrenta, a dificuldade que ele encontra é enfrentar um povo arisco a ele, né, arisco a Deus, e que ele temia pela própria integridade. Quer dizer, ele não confiava em Deus. Diferente de Abraão, que confia em Deus, Jonas não confia em Deus. Porque Deus insiste com ele, né? Que pela segunda vez chama ele, né? Na realidade, essa segunda vez que Deus chama ele é porque já passou algumas outras... É uma continuidade do livro, né? Mas Deus invoca ele várias vezes. Antes dele ser comido pelo peixe, Deus chamou ele. Antes dele
quando ele está na barriga do peixe, quando ele é expulso pelo peixe, quando ele é chamado originalmente na cidade dele, que ele foge, tanto que ele é jogado do barco. O livro de Jonas, como o senhor José colocou, ele é um conto, ele é um livro sapiencial, ele é um livro para desenvolver sabedoria. Ele é chamado aqui como profeta, mas não fui pesquisar e não era profeta, não. Não, nem Jonas e nem Jó existiram de verdade. É um conto sapiencial, e o outro é uma peça de teatro. Exatamente. Os Então dois... ele é fugiu simbólico. tanto que foi parar dentro do peixe, né? Mas aí é simbólico também, né? Sim, Não, a sim, ideia, sim, a mas ideia tô é falando. construir, a ideia é construir o conhecimento, né? Então se usa de exemplos para poder se fazer esse conhecimento. Diga, Marquinhos, você queria perguntar alguma coisa? Você deve estar com o microfone. Oi, teu som não está saindo. Não. Ah, agora sim. Ué. Marquinhos, você deve estar cobrindo o teu alto-falante, porque não está vindo o som. Teu microfone está aberto, mas o som não está vindo. Tenta sair e entrar de novo, a gente espera. Som nada. Vocês também não estão ouvindo ele, não, né? Não. Eu não estou ouvindo ele, e a Lourdes, quando fala, que a gente quase não entende o que a Lourdes fala. Por isso que eu não queria entrar no celular, Nilzete, porque toda vez que eu entro no celular, dá esse problema. Não, Mas você, na hora que você estava lendo o Evangelho, mas pipocou tanto que vai falhando e a gente... Não, porque não dá certo quando eu estou no celular. É só quando eu estou no computador. Entendi. Vamos lá, Marquinhos. Conseguiu, Marquinhos? Marquinhos, vamos fazer uma referência. Eu vou te mutar e você abre de novo o microfone. Ué, também eu não consigo mutar ele. Marquinhos. Agora ele congelou. É capaz que ele tenha caído. Pode ser. Deixa eu ver aqui. Peraí. Ah, ele saiu. Vamos ver se ele volta. Eu mandei para ele por escrito, para ele sair e voltar de novo. Vamos esperar um pouquinho. Ai, ai. Então, Zacarias, então vamos deixar quinta-feira. Quinta-feira eu faço a oração dos fiéis. Tá bom. Eu faço Tudo a leitura bem? e só faz a oração dos fiéis. Isso. Tá. É a minha vez. E a Então, sua garganta, como é que tá? Melhorou bem? é o seguinte, passei pelo médico ontem Ah, e deu uma infecçãozinha no pulmão. Então, estou tomando tomei injeção, estou tomando antibiótico, anti-inflamatório e xarope. quer Deu dizer, uma já manchinha. saiu com uma obra completa. Obra completa, o tratamento completo.
E porque a radiografia deu, tirei a radiografia Ah, no ácido lá e deu uma manchinha no pulmão, um acúmulozinho. aham. Então, estamos tratando, mas febre não tive e tal, então dá para ir levando. Mas sabe que às vezes a ausência da febre chega a ser mais perigosa. É aquilo que nós estávamos falando outro dia aí, que tem a minha mulher amiga, ela estava com a asma ferrada e nunca teve manifestação de febre. É. Né? E aí, Marquinhos, consegue falar agora? Continua mudo. Cara, Ah, Marcos, entrou. você tá no Marco Zero. Marquinhos, puxa o microfone para perto da sua boca. Acho que é a distância do microfone. Não. Meu microfone. Faz um sinal aí, se você está nos ouvindo, ele acompanha, vê se dá. Se ele está nos ouvindo. Então, eu não consigo, só se mandar para ele por escrito de novo. É. Pá, se ele está ouvindo, já é o suficiente. Acompanha a reunião e ele fica sem falar, só ouvindo. Não, ele pode mandar por escrito, que eu leio. Ou então usar o chat. Tem um chat aqui também. Tem um chat com todos. É uma. Parece um. Quer dizer, no computador aparece como um balãozinho de conversa. Hum. Não sei. Ah, vamos aguardando o Marquinhos se ele consegue voltar. Vamos Hum. continuando. O que mais a gente tem aí da primeira leitura? É só isso mesmo. Então, só para a gente então reforçar, né? A questão do. Deixa eu ver aqui são. Ah, eu estou ouvindo vocês. Então ele acompanha a gente. Usa o chat. Marquinhos, qualquer coisa, usa o chat. Parece um balãozinho que tem embaixo aí no Meet. Você pode escrever aí, todo mundo vai conseguir ler. Ah, e outra coisa, se você quiser mandar também pelo WhatsApp, eu vou lendo aqui, não tem problema. Eu não sei, tem hora que o Meet dá uns piripaque que é muito estranho. É. A Lourdes não está conseguindo acessar o Meet pelo computador. Hum. Ah. Bom, Marquinhos, você está nos ouvindo? Dá só um positivo se você está ouvindo. A gente não te ouve. Faz um sinalzinho com a mão aí, Marquinhos. Acho que não está ouvindo também, não. Tá ouvindo? Beleza. Então usa o chat ou então envia pelo WhatsApp que eu leio aqui, não tem problema. Eu estou tanto com o celular quanto com o WhatsApp web aberto. Alguma dúvida, alguma coisa que você queira falar sobre a primeira leitura, manda aí que a gente discute. Enquanto você vai pensando aí, deixa eu colocar alguns pontos. Um dos pontos em relação a esse texto, que é explorado várias vezes na Bíblia, nos textos nos textos das Sagradas Escrituras, é a questão da grande cidade. Então, a grande cidade muda. Ela muda o contexto conforme a época em que acontece o texto bíblico. Então, aqui é Nínive.
no Apocalipse é Babilônia, que na verdade é Roma. Você tem os grandes profetas na época do exílio também colocando a grande cidade como Babilônia, e muitas vezes associando essa grande cidade, né, associando a um poder negativo, que ataca, que corrompe, que destrói a relação da sociedade. Então, a grande cidade, ela se liga diretamente a esse quesito da destruição, do poder político e, inclusive, o poder religioso. Tá? Outro ponto que o senhor José já levantou, a questão dos 3 dias. Então, o 3, o 3 é um número que representa Deus. Como é que a gente coloca Deus onipotente? Porque os antigos pensavam que a Terra era plana, como se fosse uma pizza, e tivesse uma forma quadrada. Então, os 4 cantos do mundo, as 12 tribos de Israel. Você pega os 4 cantos do mundo, você pega as 12 tribos de Israel, divide pelos 4 cantos do mundo, você vai ter 3. Então, nós adotamos a Santíssima Trindade, mas os antigos judeus já adotavam o número 3 como referência a Deus. Então, quando ele fala, ele foi engolido por peixes e ficou 3 dias na barriga do peixe. Ou o Jesus ficou 3 dias na barriga da terra, né? no Hades, na terra dos mortos. Né? Então, todas essas alusões a gente vai encontrar esse 3 várias vezes. Inclusive, quando a gente fala do homem, o homem não é feito à imagem e semelhança de Deus? E é concebido homem e mulher. Se Deus é 3 e nós somos a sua imagem e semelhança, e somos 2 grupos, homens e mulheres, tá? Nós somos os 6, a humanidade. Conseguem costurar essas ideias? Então você tem todo... Isso aí chama-se cabalística, né? O estudo da numerologia, da numemática ligada aos números, inclusive aos números bíblicos. Existem alguns dicionários bíblicos que exploram isso e trazem muitas informações. Quando você pega o Apocalipse, por exemplo, é comum você pegar números do Apocalipse que são divisíveis por 3 e resultam em múltiplos ou o número 6, porque indicam sempre a humanidade. Né? Quem mais tem aí na primeira leitura? E aí, gente, mais alguma coisa da primeira leitura? Não. Lembrando sempre que essa primeira leitura está ligada diretamente a quem? O Evangelho. Ao Evangelho. E a segunda leitura ligada ao... Haroldo. A caminhada da igreja. A caminhada da igreja e a sociedade, a comunidade constituída. Então, a segunda leitura sempre se liga nas comunidades. Então, vamos lá. Vocês não têm mais nada para falar da primeira leitura? Não. Então, passemos para a segunda. O que tem de importante na segunda leitura? Que Paulo, na iminência do fim dos tempos, alerta o povo para não se apegarem às coisas desse mundo, já que estão com os dias contados. Ele pregava pregava o celibato, a virgindade e todos os prazeres momentâneos dessa vida, né? Porque na época a iminência... Aí é que eu sempre tive uma dúvida que Paulo assim teve junto da presença de Cristo, lá em Damasco, tal. E ele mesmo alimentava essa ideia da vinda próxima de Jesus. Então vamos lá. Paulo não conviveu com Cristo. Paulo encontra com Cristo numa parousia.
Exatamente. Tá? Em Atos 9 a gente vai ver isso daí. Então, Paulo encontra com Cristo, tanto que ele fala que ele é um apóstolo abortado, um apóstolo tardio. Ele não Tardio. conviveu com o mestre. Tardio. E existem algumas teorias que Paulo teria nascido quando Jesus tinha mais ou menos 8 anos de idade, entre 8 e 10 anos de idade. Tá? É bastante plausível essa ideia, tá? Que Paulo seja ligeiramente mais novo que Jesus. E ele prega aquilo que eles acreditavam na época em que ele viveu. Tanto os apóstolos como Paulo, porque o Jesus pregava uma implantação do reino, não, só que em algumas coisas a gente hoje consegue vislumbrar de maneira diferente. Se nós estamos certos ou errados, também só Deus é que vai saber afirmar. Mas o que nós pregamos, o que a gente consegue visualizar hoje na teologia, que Jesus pregava um reino iminente. Isso é fato. O reino de Deus está batendo na nossa porta. Mas não é o dia de Javé. Né? Não é o fim do mundo, mas a implantação de uma nova sociedade. Jesus prega que nós tenhamos uma sociedade renovada, uma sociedade baseada na caridade, no amor, no afeto, e não uma sociedade baseada no enriquecimento e oh, meu Deus do céu, me fugiu o termo aqui. No enriquecimento e no poder. Não a ideia de Paulo, a ideia de Jesus, não era se criar uma sociedade, como a Lourdes colocou aqui para mim, não era criar uma sociedade onde a gente pudesse esbanjar os recursos, mas que nós tivéssemos consciência. Se a gente trouxer isso para a nossa sociedade hoje, hoje estava falando sobre a reciclagem. Poxa, reciclar é o mínimo que a gente teria que estar pensando. Porque nós consumimos um patrimônio ambiental, que antes se chamava de recurso ambiental, hoje se denomina patrimônio ambiental, nós desperdiçamos um patrimônio ambiental que é muito caro, que é muito difícil de se repor. Então, peraí. Pode você falar alguma coisa, José? É que tem um estudo já feito, que até os anos 50, 2050, a caminhar com o consumo que nós temos hoje, e com o aumento da população, nós vamos ficar devendo para a Terra. Ela não vai suportar. Existe um estudo, senhor José. Existe um estudo dos anos 80. Olha como é que são as coisas. Existe um estudo nos anos 80, inclusive ele é objeto de um pequeno filme de uma pesquisadora, acho que é sueca. É a História das Coisas. Ela colocava que hoje, nos anos 80, apenas os Estados Unidos precisaria de 3 planetas Terra para suportar o seu consumismo. Então, quer dizer, é complicado. A gente tem que saber que a matéria, ela é uma só. Já dizia o... Como é que é o nome dele? Vai puxar pela memória de nome. Voltaire, né? Voltaire. Já dizia Voltaire que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, eu tenho 1 quilo de massa, eu vou continuar tendo 1 quilo de massa. O gás carbônico que está preso numa floresta, numa árvore, ele vai estar preso na floresta, na árvore, enquanto ele não for libertado. Depois ele vai voltar a ser gás carbônico na atmosfera. O plástico, ele era um dinossauro que andou pela Terra. Certo? Então, quer dizer, eu tenho que pensar tudo isso e um exemplo muito claro disso, que normalmente a gente fala assim, quando você recicla alguma coisa, você perde qualidade.
Isso é um fato. Tá? Isso é um fato. O que acontece? Um dos poucos elementos em que a reciclagem ela aproximadamente é zerada é no caso do vidro. 1 quilo de vidro dá aproximadamente 1 quilo de vidro reciclado. No Japão, você tem uma reciclagem que chega à ordem de 70%, 80%, 90% do que é produzido. Aqui na cidade de São Paulo, nós não temos nem 16%. Ô, Zacarias, mas escuta, eles estavam falando que coleta, mas não consegue reciclar. Porque, na realidade, a reciclagem ela é um circuito fechado e complexo. Por exemplo, vamos usar o Flávio como exemplo, embora ele não esteja participando da reunião, vamos usar o Flávio como exemplo. Ele é um catador, ele é um reciclador, certo? Quando o Flávio faz a coleta de material reciclável e encaminha para o reciclador, esse material que ele coletou, ele vai ser, respeitadas as perdas naturais, 100% reciclado. Mas se eu pego um pote de margarina, que está sujo de margarina, e jogar dentro de um material reciclável, tá? E esse pote de margarina, com o calor, contaminar 10 quilos de papelão, tá? Esses 10 quilos de papelão já não são mais recicláveis. A gordura não deixa. Entendeu? Então, cabe também a nós ter esse pensamento. A separação. Essa destinação. E preparar esse material que vai ser reciclado. Então, eu vou reciclar o pó de margarina, dá uma lavadinha nele, tira a margarina e coloca tudo junto com os plásticos. Quando o Flávio vem aqui pegar o material, ele leva tudo já separado. Normalmente eu ajudo ele. Separa o PET do plástico, né? Separa uma coisa. Por quê? Porque facilita para ele e também facilita financeiramente para ele receber um recurso melhor. Agora, o que acontece em relação à reciclagem, às cooperativas de recicláveis? Um dos problemas é esse. Outro problema é a desorganização da própria sociedade. A sociedade não está organizada para fazer a coleta. Existem prédios em que o condomínio ele chega a ser 30%, 40% mais barato porque eles vendem material reciclável. O Shopping Ibirapuera, ele tem um projeto de produção, onde todo o resto dos restaurantes é utilizado para fazer composto orgânico. Ou seja, tudo que é coletado, todo o lixo do restaurante vai para o subsolo primeiro. No subsolo, ele passa por uma máquina que moe, tritura e mistura. Depois ele passa por uma máquina que provoca um aquecimento desse material, que é uma composteira mecânica. Mas eles gastam energia? Normalmente não. A energia o aquecimento se dá pelo próprio processo bioquímico da fermentação do material que está sendo jogado. Então você tem toda uma... tem uma perda de energia? Tem, mas é insignificante em relação ao que você ganha. E aí você tem plantações em cima do shopping, onde eles plantam verduras, eles colhem verduras e dão para funcionários, eles são os únicos que não usam as verduras são os restaurantes. Porque por conta do processo, eles precisaram de muito e a produção é muito pequena. Mas eles produzem legumes, eles dão fertilizante para todo mundo que trabalha no shopping. Me parece que eles dão, inclusive, para quem pede, como a prefeitura também, nas composteiras, eles também produzem fertilizante e dão fertilizante para quem quiser. Que aí entra esses restos de árvore e tal. E hoje, os ecopontos, eles recolhem as madeiras separado do resto do lixo. O que era algo que alguns anos atrás não acontecia. Por quê? Porque, na realidade, eles reciclam as madeiras. Empresas moem as madeiras, cozinham essas madeiras e delas elas fazem novos materiais.
né? Então, nós temos que, a nossa sociedade, não somos nós, enquanto indivíduos, mas a nossa sociedade precisa rever a sua visão de mundo. Porque senão esse mundo que Paulo coloca que vai acabar mesmo e não vai demorar muito, não. Né? Mais alguma coisa da segunda leitura? Resumindo, né? Nossas vidas são curtas e nada levamos dela. Portanto, façamos todo esforço para a construção de um mundo mais justo e fraterno, né? Baseado nos ensinamentos de Jesus. Exatamente. Essa é a proposta que a sociedade nos oferece. Agora, cabe a nós atender esse chamado, né? Exatamente. E agora, vocês estão me ouvindo ou não? Bem Agora baixinho, sim. Marquinhos. Tá, mas já está ouvindo. Beleza. Eu vou tentar falar o que eu posso. Agora é a segunda leitura, né? Deixa eu ver aqui. Pode falar. Deixa eu olhar aqui no. Aqui ele fala que da gente, né? Assim, o ser humano, a gente tem que viver o dia de hoje. Não assim se preocupar assim, com o que vai acontecer no dia da manhã. E também deixar estar aquilo que se viveu ontem, né? Então, a gente viver como se hoje fosse o último dia da sua vida. Então, assim, certo? Então, é assim que ele vai ficar assim, aquilo que Deus fez de nós, né? Então, hoje, a gente está. Está picotando, Marquinhos, não está chegando. Não está chegando, né? Está picotando. Tá picotando, está chegando, mas está chegando picado. Picado, né? Bom, eu iniciar isso daí que deu para passar isso aí, né? Mas se vocês estiverem me ouvindo, beleza. Se não, Não, pode continuar falando, não tem problema. certo? Mas é isso daí só. Essa é a reflexão, é pelo menos isso daí que eu coloquei. O convite é realmente, eu concordo com você, Marquinhos, o convite é para que nós vivamos a nossa vida. Né? Isso reflete, inclusive, no que o senhor José está falando. Caixão não tem bolso, né, e nem gaveta. Não adianta você querer levar pro além-mundo aquilo que você juntou na terra. Já dizia Jesus, junte os seus tesouros aonde você pode utilizá-los, porque os que você junta na terra vai ficar. Inclusive nós vamos ficar. Nós somos parte da matéria da terra e na terra nós vamos continuar também. Mais alguma coisa, povo? Da segunda, ok. Passemos então para o grande evangelho. Mas o evangelho tem algumas pegadinhas aí, viu? Tem algumas traquinagens aí nesse evangelho que... Vamos ver se vocês perceberam. O que vocês têm aí? O que vocês podem falar do evangelho? O resuminho, né? Resuma. Só se obtém uma verdadeira transformação da sociedade saindo do nosso comodismo, enfrentando como pescadores o mar das injustiças e das indiferenças. Uhum. E o senhor conseguiu descobrir onde está a pegadinha aí? Do evangelho? Não, tem uma ruptura. Existe uma ruptura nesse evangelho. Você deixa a família, deixa tudo e vai? Não. A ruptura é de comunidades.
Quando ele coloca aqui, ó, no início do Evangelho, depois que João Batista foi preso, o Evangelho de Deus... Peraí, deixa eu ver. Peraí, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou. Essa questão do que ele coloca aqui, depois que João Batista foi preso, é uma ruptura. Ele está rompendo com a comunidade antiga, que era a comunidade dos batistas, e iniciando o movimento nazareno, o movimento que vai dar origem ao cristianismo. Certo. Então você tem uma mudança de paradigma. Então, João Batista sai de cena, em definitivo, aqui, para entrar a pessoa de Jesus. E uma outra coisinha interessante. Bom, Simão, vocês sabem quem é, né? Certo. E André, o que significa André? Eu não lembro, Zacarias. André quer dizer homem, a humanidade. Então, quando ele fala da pedra, né, ou da cabeça e do homem, Certo. os dois convidados a participar da vida de Jesus. Aí depois você vai ter essa questão da família, quando você vê Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam e largam o pai para seguir Jesus. Né? Então você tem aí a primeira ruptura da sociedade, onde Jesus, a comunidade dos nazareus se desliga da comunidade dos batistas, né? Há um rompimento comunitário aí. Depois você vai ter a pessoa de André, que simboliza toda a humanidade. Então, André indica a humanidade do projeto de Deus. E você tem um rompimento familiar de Tiago e João, que rompem com Zebedeu, quer dizer, rompem com o pai. E para nós, o que a gente vai trazer para o Madalena uma leitura dessas? O que a gente pode pensar a nível de Madalena? A nível de comunidade? Porque lá existem, não digo panelinhas assim, mais rupturas, né, que existem. Parece que não se olha por um caminho só. Parece que a coisa é meio dividida. É complicado. É só a gente pensar assim, todos deveriam puxar a corda para a mesma direção. Exatamente. Mas muitos preferem puxar para a sua Rasgar rede, direção, né? preferem puxar para a sua direção. E isso já acontecia nessa época, por isso que você precisa dessa ruptura. Agora, é muito mais fácil, por exemplo, eu quero beneficiar a minha pastoral, a pastoral do tijolo na rua. Né? E vou ignorar a pastoral da parede construída. Estou dando exemplos absurdos exatamente para não apontar para ninguém, não falar nada para ninguém, mas, ao mesmo tempo, fazer com que todos possam refletir. Nós precisamos encontrar uma unidade. Nós precisamos encontrar a união. Se não houver união, a própria comunidade se desagrega. Todas as vezes que a gente vê as quedas da comunidade, é porque alguma liderança quis chamar para si aquilo que não é seu. Então, nós tivemos altos e baixos no Madalena, com padres, com leigos, que muitas vezes tentaram atrair para si aquilo que não lhes pertence. Querem atrair para si a força, o valor daquilo que não é dele. E nessa, a pessoa acaba se deteriorando a própria comunidade. A própria comunidade perde força, a própria comunidade perde estímulo, a própria comunidade perde a sua vocação de ser comunidade, de estar em comum. Então, quando a gente pensa assim, não, eu vou
Vou usar a reunião de obras como exemplo. Eu vou na reunião de obras porque eu vou reclamar a obra para fazer sala de catequese, por exemplo. A Nilzete, como coordenadora da catequese, vai na reunião de obras reclamar sobre a construção de salas para catequese. Ah, porque a catequese precisa de salas, não sei o quê. Beleza. Aí a paróquia começa e faz lá 6 salas. A Nilzete nunca mais pisa na reunião de obras. Nem para falar, oh, beleza, vocês fizeram o que eu precisava. Vocês atenderam a minha necessidade. Sabe? É uma ganância, às vezes, até por espaço, como já aconteceu recentemente no Madalena, de, saiu o CCA, é o CCA, né, que é o nome das crianças. É. Muita gente fala assim, não, saíram porque o padre expulsou. Não, o padre não expulsou coisíssima nenhuma. Eles tiveram que sair por motivos administrativos. Só que, para muitos grupos, essa foi a chance de achar que são donos. Eles saíram porque eu fiz eles saírem. Eles saíram porque eu queria esse espaço. Não é por aí, gente. Não é por aí que a coisa deve andar. A gente deve encontrar aquilo que nos une, não aquilo que nos separa. Essa deveria ser a principal mensagem do Evangelho aqui para nós. Tá? Nós deveríamos estar, a exemplo de João e Tiago, a exemplo de Simão e André, vestidos de saco. Que a nossa roupa no domingo não fosse chamado vestido de roupa de domingo, a roupa de festa, mas fosse aquela roupa que nos mostra mais humildes. Não roupa física, traje, mas a roupa que nos transveste na alma, a roupa que nos traz para o dia a dia, a roupa que nos convida a participar. Eu acho legal no grupo de leitores uma coisa que eu acredito que todo mundo já tenha percebido. Muitas vezes a gente tem dificuldades com um grupo, com outro. O Marquinhos mesmo é um grupo que tem bastante dificuldade, porque o Marquinhos está morando um pouquinho para lá de onde Judas perdeu as meias, né? A Volene trabalha até de madrugada, eu saio de madrugada de casa para trabalhar. É um grupo que estava composto principalmente por idosas, então, quer dizer, tem uma série de problemas, mas quando eles se encontram numa sinuca de bico, pede socorro. E é isso que a gente precisa fazer. Eu preciso de socorro, eu não consigo fazer a missa das 7, eu não consigo fazer a missa das 19. Gente, preciso de ajuda. Como, por exemplo, a gente não tinha percebido, a Lourdes e eu, e vamos numa peça de teatro num sábado, que é exatamente o Sábado Santo. A gente não percebeu que era Sábado Santo, até acho que foi a Nilzete que comentou, dia tal é o Sábado Santo. E a gente, é o dia do evento que a gente vai no teatro. Né? Aí nós não vamos estar, mas a gente tem que organizar tudo, deixar tudo montadinho, preparadinho, tudo arrumadinho, para que nada saia errado. Mas essa equipe, ela está se desenvolvendo nesse sentido de que todos puxam a corda no mesmo sentido. Você não, embora seja dividido em 5 grupos, compõe uma única assembleia. Essa divisão de 5, ela é proforme. Ela é uma divisão que nos permite organização e não disputa. Ninguém disputa com ninguém. Todo mundo trabalha em prol de um senso comum. Mais alguma coisa que vocês lembrem aí? Acho que a conclusão das leituras é essa, né? Que o amor de Deus é para todos, né? Desde que nós dispomos a aceitá-lo, né? Mais alguma coisa? Da minha parte, não, por enquanto. Agora saiu bom o seu som, tá vendo? Opa! José, seu microfone tá fechado. Talvez, o Zacarias, eu acho que talvez eu não tinha colocado direito o fone no meu ouvido. Então, por isso que aí eu fui andando assim. Agora parece que tá saindo perfeitamente, não tá? Tá. E o que Beleza. você queria falar da primeira leitura?
Não, na primeira leitura que eu tava enquanto você estava falando assim, eu estava imaginando assim, que a cidade de Nínive era comparada com a nossa cidade, tipo, a cidade de São Paulo. Então, eu vejo assim por, que Jonas, ele teve esse medo, sabe? Então, ele quis fugir dessa chamada, né? É, Falhou de novo, Marquinhos. Está falhando outra vez. Sabe o que pode ser, Marquinhos? Pode ser o fio do teu microfone que está quebrado. né? Coloquei. Mas eu entendi, se você me corrige se eu estiver errado, mas você que está comprando Nínive a uma grande cidade como São Paulo, então o, abre aspas, profeta quer fugir dessa missão por achar incapaz de realizá-la. E isso é muito comum, porque nós também passamos por essa situação. Nós nos sentimos muitas vezes incapazes de cumprir aquilo que Deus nos oferece, o que Deus nos pede. Nilzete, você ia comentar? Mas abre o microfone primeiro. Não ia comentar, não, Zacarias. Olha, tem uma bendita 3 estrelas em cima da minha boca. Eu não sei de onde apareceu. 3 estrelas? É aqui, ó, no visor. Ó, ela fica tampando. Ó, olha. Só aparece para você. É que você é Aqui para nós, estrelada. não. A única estrela que está vendo é você. São Mas na 3, minha tá aparecendo. uma grande e 2 pequenas. Eu, caramba. Deve ser de alguma avaliação que eles estão fazendo, mas para nós aqui não aparece nada, não. Só aparece só você com o seu nome. Pois é, aqui aparece Você está a estrela. estrelada. Você está estrelada, Nilzete. Pois é. Se elas começarem estrela... a andar, você segue, que pode ser sinal do nascimento de Jesus. Misericórdia. Ai, ai. Bom, então a gente fecha, né? Então, lembrando que o convite nos é feito, o convite é feito para todos nós, para que nós sejamos instrumentos do amor de Deus. O grande convite é o amor de Deus. Todos são convidados a serem parte do projeto de Deus. Cada um vai abraçar esse projeto da maneira que melhor lhe prover. Tá? Mudando um pouquinho de pato para ganso, gente, eu acredito que a maior parte dos cerimoniários ele esteja bastante atrapalhada. Tá? Então, fiquem atentos. Eles às vezes esquecem de guardar o livro, esquecem de guardar o missal. É capaz que eles esqueçam de colocar o missal no altar. Tá? Então, nas celebrações, fiquem atentos se eles colocaram o missal antes de começar a missa. Mas, Zacarias, Oi. No domingo eu cheguei primeiro lá, né? E eu levei o Lecionário. lecionário, porque o missal as meninas estavam usando lá. Para mostrar uma para outra, as cerimoniárias lá. Eu falei, não, é tranquilo, é só pedir atenção. Porque, por exemplo, domingo, elas saíram, porque eu já vi o dia delas mesmo recolherem o missal e guardarem. Né? Domingo passado, esqueceram o missal em cima do altar. Não, elas não guardam. Quando põe, elas não guardam. Mas quando eu vou à missa, lembra que eu te falei que nós entramos e o lecionário não estava lá, porque já estava o missal, a Isabel achou que estava, quando eu entrei, tive que ir lá buscar o lecionário. Então... Teve que ir lá buscar o lecionário ou buscar o missal? Não, eu fui buscar o lecionário, porque a Isabel chegou primeiro, ela viu o missal no altar, ela achou ela pensou que o lecionário já estava. Lembrem que são cerimoniários que ainda não têm experiência. Então, mas agora... É capaz que eles não saibam nem qual é o lecionário. Então, Zacarias, mas agora, quando eu chego, eu levo lecionário e missal.
Então, chequem sempre se os livros estão no lugar, se está tudo certo, porque é aquela coisa, eles são inexperientes, então corre o risco, como todos nós, né, de errar. Né? Errar é humano. Mas a mesma coisa, quando a gente está ali, os coroinha que eles vão fazer alguma coisa, eles perguntam, Então, tá? não, tranquilo. Tô só alertando para a gente tomar cuidado, tanto com a ausência quanto com a guarda dos livros. Tá? Ok. Lembrando sempre que a responsabilidade dos livros é nossa. Nós somos os leitores, a responsabilidade dos livros é nossa. Os cerimoniários deveriam cuidar deles, mas muitas vezes eles acabam não fazendo. Então, como eles não fazem, a gente supre essa necessidade. Tá bom? Ok. Tá bom. Nós vamos fazer uma formação, uma reciclagem com os leitores. Agora eu não sei o dia, eu perdi minha agenda. Tá? Mas acho que era no último domingo, né, Nilzete? No dia 27. Dia 27 é dos catequistas. Dia 27 era dos catequistas. Eu não lembro mais o dia que eu marquei. Eu acho que vai ter que ser em fevereiro, Zé Carinha. Não tem problema. Isso aí não tem problema. A gente vê direitinho. Qualquer coisa, depois então a gente agenda em fevereiro. Tá? Porque é assim, dos catequistas, a gente já tinha comentado, você falou, dia 27. Bom, amanhã Aí depois, a gente... Ah, aí depois você falou, não, eu tenho que fazer a formação dos leitores. Mas eu falei, marquei a reunião para o dia 27. não, tranquilo, Nilzete. Amanhã a gente vai fazer o calendário, a gente debruça sobre isso e vê o que vai fazer. Mas depois a gente vê, porque tem que fazer na primeira semana, porque senão eu não vou. Vai ficar de molho. Vou. A gente vê certinho isso daí. Amanhã eu ainda não tenho, mas depois eu vou ter algumas datas minhas de fora da comunidade, então a gente já vai acertando tudo isso daí. Bom, vamos fazer nossa oração final, então? Vamos. Então vamos pedir ao Senhor que nos coloque, que Ele permita que nós coloquemos, né, sobre o altar os nossos pedidos e que Ele acolha esses nossos pedidos de maneira a atender às nossas necessidades. Sempre pensando em que seja feita a vossa vontade, seja feita a vontade de Deus e não a nossa, e que nós sejamos sempre instrumentos da divulgação e do amor de Deus. Ave Maria, Cheia de graças, o O Senhor Senhor é é convosco. bendito Bendito vós sois entre as vós mulheres, entre as mulheres. bendito é o fruto do fruto vosso do ventre, vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai rogai por rogai nós, por nós, pecadores, agora agora. e na hora agora de e na nossa hora de morte. nossa morte. Amém. Amém. Gente, mais um outro detalhe, antes da gente fazer o sinal da cruz, a gente precisa ver se chegaram os folhetos que precisa separar. Olha, eu fui lá hoje e esqueci de perguntar, mas estava um pacote lá, eu acho que é os folhetos. Sábado eu não consigo estar aqui no Madalena. Tá? Se vocês quiserem separar no sábado, checa e você separa. É pouquinho Não, agora. tudo bem, eu combino com a Cleide, a gente vai. Beleza. Seu José, se puder, eu aviso. Tá Tá bom? legal. Então, Vai lá. estivemos Tá bom? reunidos e permaneceremos sempre juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos guarde. Uma Amém. boa semana para todo mundo e nos vemos aí durante a semana. Ok. Boa Abraço. noite. Boa noite.